Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Em 1864, o imperador Dom Pedro II escreveu um memorando ao presidente do Conselho de Ministros pedindo que ele pensasse na questão da escravidão e de como acabar com ela. No documento, o imperador demonstrava receio que acontecesse no Brasil a mesma coisa que estava acontecendo num outro país na época, os Estados Unidos, que estavam envolvidos na Guerra de Secessão. Esse era um conflito entre os estados do Sul, que queriam se separar do resto da nação, e os do Norte, que não queriam permitir essa divisão. Tudo isso tendo como pano de fundo a questão da escravidão nos Estados Unidos. Hoje eu vou contar para vocês a respeito da história dessa guerra civil que assistiu à criação de muitas novidades militares, como o uso do submarino nas batalhas navais e a guerra de trincheiras. A Guerra de Secessão deixou um legado de divisão e discriminação, mas também inspirou escritores e diretores de cinema e refletiu até no Brasil. A maioria dos historiadores concordam que a principal causa da Guerra de Secessão norte-americana foi a manutenção da escravidão no sul do país. Os próprios estados sulistas que decidiram se separar da União afirmavam que o motivo era esse. Isso está nos documentos que apresentavam as razões de suas atitudes. Mas as coisas não eram tão simples assim. Há outras questões que pesaram na decisão, como a questão econômica e até a forma como os Estados Unidos se organizavam. Nas primeiras décadas do século XIX, as diferenças entre os estados do Norte e do Sul se tornaram cada vez maiores. Isso porque o Norte passou a ter uma economia mais diversificada, com pequenas fazendas que produziam grãos e outras culturas usando trabalhadores livres, além de uma rápida industrialização. Por conta disso, esses estados começaram a investir numa rede de transportes e comunicação que permitisse a rápida circulação dessas mercadorias, modernizando cada vez mais a região. Por outro lado, a base da economia nos estados do Sul eram as plantations, que eram grandes fazendas com um único tipo de cultura que funcionava na base da mão de obra escrava. A principal dessas culturas era o algodão, cujo valor não parava de subir por conta da demanda das fábricas de tecido do Reino Unido, como eu contei no vídeo sobre a Era Vitoriana. Como a riqueza estava nas plantations, as pessoas do Sul que tinham dinheiro não viam necessidade de mudar as coisas. Para eles, valia mais a pena continuar investindo na compra e venda de escravizados do que em ampliar as ferrovias, por exemplo. Como os estados do Norte não dependiam de mão de obra escravizada, eles foram bem rápidos em proibir a escravização de seres humanos em seu território, alguns deles desde a época da independência. Os últimos escravos dessa região foram libertados em 1827 em Nova York. Logo depois da independência, houve uma tentativa dos Estados Unidos em acabar com o tráfico de escravizados, mas alguns estados do Sul revogaram essa proibição e voltaram a permitir a compra de pessoas vindas do outro lado do Atlântico. Foi só em 1808 que o Congresso aprovou uma lei tornando a importação de escravizados crime federal. E como era possível que houvesse legislações diferentes de um estado para o outro? Isso tem a ver com a maneira como os Estados Unidos foram organizados. O país surgiu como uma associação de diferentes colônias que decidiram se juntar em uma união, daí o nome de Estados Unidos da América. Cada estado tinha, como ainda hoje tem, uma certa autonomia para decidir a respeito de assuntos internos. Esses estados acreditavam que estavam destinados a se expandir para o oeste por toda a América do Norte e a isso deram o nome de Destino Manifesto. Entre 1803 e 1854 eles incorporaram de várias maneiras uma área que multiplicou muitas vezes o tamanho original dos Estados Unidos, criando novos estados.
A cada vez que isso acontecia, ocorria sempre a mesma discussão: esse novo Estado seria escravagista ou livre de escravidão? No começo, a divisão era feita mais ou menos meio a meio, mas depois começou a haver conflitos entre os que eram favoráveis e os que eram contra a escravidão. Em 1848, quando a Califórnia foi anexada, os escravagistas viram a possibilidade de expandir os seus negócios para lá, mas enfrentaram oposição e foi necessário chegar a um meio termo para que a Califórnia ficasse livre da escravidão. O Congresso passou uma lei que ordenava a devolução dos escravizados fugidos para os seus donos, mesmo se eles fossem encontrados num estado livre. Ou seja, nenhum estado livre da escravidão podia abrigar um escravizado fugido. Para complicar ainda mais, havia uma questão de doutrina legal, porque essa discussão envolvia saber quais eram os limites do poder dos estados para decidir sobre suas próprias normas. Havia diversas teorias sobre o quanto o governo federal podia intervir. Por exemplo, se era possível estabelecer que a escravidão seria proibida em parte do território, ou se os estados eram totalmente livres para decidir isso sozinhos. Uma dessas teorias afirmava que o governo federal poderia acabar com a escravidão em um território, mas não a estabelecer. Ela era defendida principalmente por um dos líderes do Partido Republicano, um advogado de Illinois chamado Abraham Lincoln. Ele se declarou publicamente a favor da abolição. Para horror dos escravagistas, em novembro de 1860, Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eles temiam que o novo líder da nação fosse tomar medidas para acabar com a escravidão no país todo e decidiram não pagar para ver. A posse de Lincoln ia ocorrer em março, então eles correram para fazer alguma coisa antes da posse. Em 20 de dezembro de 1860, o Parlamento da Carolina do Sul aprovou uma declaração de que estava abandonando a união com os Estados Unidos. Essa declaração de secessão, de separação, deixava claro que o principal motivo era defender os proprietários de escravos contra, abre aspas, a hostilidade de parte dos estados não escravagistas contra a instituição da escravidão, fecha aspas. Eles também reclamavam que os estados do norte estavam se recusando a mandar escravizados fugitivos de volta para o sul, de acordo com a lei, descumprindo assim os seus deveres. Os deputados da Carolina do Sul estavam entre os maiores defensores de uma doutrina que afirmava a autonomia dos estados. Segundo essa visão, os parlamentares estaduais tinham poder para anular leis federais no seu território e até mesmo para sair da União, se assim eles desejassem. Não demorou para que a ideia se espalhasse e antes da posse de Lincoln, outros 6 estados declararam secessão: Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas, todos grandes produtores de algodão e dependentes de mão de obra escravizada. Em 4 de fevereiro de 1861, os estados que tinham se separado decidiram formar um novo país, os Estados Confederados da América. Por isso, eles ficaram conhecidos como confederados. Os que apoiavam a União eram os unionistas, que ficaram mais conhecidos no Sul como Yankees, que originalmente era um termo para os descendentes de colonos britânicos na chamada Nova Inglaterra, o nordeste dos Estados Unidos, mas passou a designar qualquer pessoa dos estados do norte e muito mais tarde qualquer norte-americano. Os confederados começaram a ocupar fortes e outras propriedades da União em seus estados. Eles também deixaram suas cadeiras no Congresso, o que de certa forma foi um alívio, porque várias leis que estavam travadas por causa da resistência dos deputados do Sul, começaram a passar uma atrás da outra. Lincoln tomou posse em 4 de março com um discurso em que afirmava
que a união entre os estados era perpétua e qualquer tentativa de secessão era ilegal. Ele prometeu não acabar com a escravidão onde ela já existia, mas afirmou que usaria a força para retomar as propriedades ocupadas pelos confederados. Também ordenou que os fortes, ainda nas mãos do governo federal, fossem defendidos contra o pessoal do sul. Um desses postos era o Forte Sumter, no porto de Charleston, capital da Carolina do Sul. O forte tinha sido ocupado logo nos primeiros dias da secessão por uma guarnição unionista, mas eles não tinham muitos suprimentos. Por isso Lincoln mandou avisar o governo da Carolina do Sul que estava mandando para lá um navio com alimentos, mas não munição. Essa era uma ideia bem estratégica. Se eles conseguissem abastecer o forte, seria possível manter a guarnição por mais algum tempo. Se os confederados atacassem um navio desarmado, eles seriam os agressores, o que justificaria uma reação do governo federal. O governo do Sul então decidiu por uma terceira alternativa, tentar tomar o forte antes que os recursos chegassem. Em 12 de abril de 1861, forças confederadas começaram a bombardear o Forte Sumter, que foi tomado no dia seguinte. Esse ataque é considerado o início da Guerra de Secessão e causou ultraje nos estados do norte. Lincoln decretou um bloqueio naval contra os confederados e lançou um apelo para levantar uma força voluntária de 75 mil homens para reforçar os 16 mil soldados do exército. Essa meta foi atingida de forma tão rápida que ele requisitou mais tropas. Nesse ponto, é preciso deixar claro que, embora nem todos os sulistas lutassem para preservar a escravidão, mais de um terço dos oficiais confederados tinham laços familiares próximos com quem explorava escravizados. Para os nortistas, a motivação principal era a preservação da união dos Estados Unidos e não abolir a escravidão. Não demorou para que outros estados começassem a se dividir entre os dois governos. Logo no começo da guerra, Virgínia, Arkansas e Tennessee se juntaram aos confederados e o governo sulista decidiu mudar a capital para a cidade de Richmond, na Virgínia. Só que nesse estado a decisão não foi pacífica e o próprio estado se dividiu. Uma parte dos condados da Virgínia estabeleceu um governo unionista e acabaram se transformando num novo estado, a Virgínia Ocidental. Curiosamente, nem todos os estados escravagistas secessionaram. Alguns decidiram permanecer na União, como Maryland, Kentucky e Missouri. Maryland era um lugar estratégico porque cerca até hoje Washington, capital federal. Mas quando eles votaram para ficar ao lado da União, também proibiram que suas linhas férreas fossem usadas para levar tropas. Lincoln agiu rápido, ele estabeleceu lei marcial no estado e mandou o exército invadi-lo. O presidente Lincoln, ele agiu com pulso forte várias vezes, passando por cima das leis. Por exemplo, ele suspendeu o direito de habeas corpus e os oponentes capturados foram mantidos presos sem julgamento, inclusive um jornalista que o criticou por essa mesma medida. Lincoln ignorou uma decisão do judiciário de que a suspensão do habeas corpus só podia ser feita pelo legislativo e mais tarde estendeu a medida por todo o país. Logo de início, ficou bem claro que a União estava em vantagem. Os estados do norte tinham mais que o dobro da população dos confederados, além de quase 90% de toda a produção industrial e 30 vezes a capacidade de produzir armas, isso sem contar com os recursos financeiros que eram muito maiores. Por outro lado, os estados do sul conheciam melhor o seu próprio terreno. Além disso, vários generais sulistas experientes abandonaram o exército da União
para se juntar aos confederados. O mais famoso deles foi Robert E. Lee, que mais tarde se tornou o comandante de todas as forças do Sul. Para completar, eles foram os primeiros a mover soldados e suprimentos rapidamente de um lugar para o outro por meio dos trens. Mas essa vantagem logo passou para o lado da União, que tinha uma rede ferroviária mais extensa e eficiente. A Guerra de Secessão é considerada a primeira no mundo a utilizar ferrovias. Os confederados esperavam receber ajuda de outros países, mas isso não aconteceu. Apesar de algumas conversas, ninguém reconheceu a secessão como um novo país. Houve apenas alguns militares estrangeiros que decidiram lutar ao lado dos confederados, entre os quais o príncipe Camille de Polignac, um neto da princesa de Polignac, que foi a dama favorita da Maria Antonieta. Eu falei sobre ela nesse outro episódio a respeito da Rainha da França. A mesma coisa aconteceu do lado do norte, que recebeu a ajuda de militares estrangeiros, como o príncipe de Joinville, o cunhado preferido do imperador Dom Pedro II do Brasil. Assim que a guerra começou, ele e 2 sobrinhos foram para Washington para oferecer os seus serviços. Mas, menos de um ano depois, eles se desentenderam com o governo norte-americano e acabaram voltando para a Europa. O Sul preferiu adotar uma tática mais defensiva, consolidando primeiro a sua posição nos Estados Confederados. Já o Norte estava sendo pressionado a dar uma solução rápida à guerra. Por isso, houve uma decisão de atacar quando o exército ainda não estava bem organizado. Os primeiros encontros entre as tropas levaram a algumas vitórias dos unionistas, firmando o domínio deles na Virgínia Ocidental. Mas quando as tropas destreinadas se viram em sua primeira batalha, de verdade, as coisas não foram bem assim. A Batalha de Bull Run, em julho de 1861, acabou com uma vitória fácil dos sulistas. Isso deixou eles confiantes demais e demonstrou ao norte que não ia haver uma vitória fácil, como eles imaginavam. O que se seguiu foi uma guerra sangrenta que foi se arrastando cada vez mais. Para se ter uma ideia, em 4 anos de guerra houve 237 batalhas, sem contar os combates menores. Houve tantas baixas que logo os voluntários deixaram de ser suficientes e os dois lados tiveram que recorrer a um alistamento obrigatório para reforçar os seus exércitos. Também havia muitos imigrantes lutando, especialmente no norte. O exército da União incluiu 177 mil soldados nascidos na Alemanha e 144 mil irlandeses, entre eles o general Thomas Francis Meagher. Um dos trunfos dos confederados foi o general Lee, que assumiu o comando das tropas da região da Virgínia em 1862. Esse exército era o mais ágil e tinha uma liderança mais inspirada que os seus oponentes. Não só Lee conseguiu impedir que os exércitos da União avançassem para Richmond, como invadiu Maryland e começou a ir em direção a Washington. Os dois exércitos acabaram se enfrentando em 17 de setembro de 1862, perto do riacho Antietam, próximo a Sharpsburg, em Maryland. Em toda a história norte-americana, nenhum dia de conflito causou tanta mortalidade quanto a Batalha de Antietam. No total, houve 22.727 baixas entre mortos, feridos e desaparecidos. Embora os unionistas tenham perdido mais soldados, eles mantiveram a posição, forçando as tropas do general Lee a recuarem de volta para a Virgínia. Esse foi um ponto de virada na guerra, consolidando a posição do norte. Lincoln também saiu fortalecido e logo depois da batalha, em 22 de setembro, ele lançou uma proclamação anunciando que a escravidão seria abolida. Mas não em todo o país, só nos estados que estavam em rebelião. A proclamação de emancipação entrou em vigor em 1º de janeiro de 1863 e também declarava que os negros do sul que chegassem ao norte poderiam se juntar aos exércitos da União. Embora essa medida fosse mais uma punição, Lincoln estava decidido a acabar com a escravização de uma vez por todas.
só que com mais estratégia. Ele começou a encorajar os parlamentares dos estados que estavam ao lado da União e ainda eram escravagistas a abolir a escravidão por iniciativa própria. Mais tarde, no fim de 1863, uma outra proclamação ofereceu anistia para os estados rebeldes que voltassem para a União desde que eles deixassem de ser escravagistas. Nessa altura, a guerra estava pendendo fortemente para o lado da União. A segunda tentativa do general Lee de invadir o norte acabou derrotada na pior batalha da guerra, em Gettysburg, na Pensilvânia. A luta durou 3 dias, de 1º a 3 de julho de 1863, com um saldo de cerca de 50 mil baixas. Foram tantos mortos que o presidente Lincoln ordenou a construção de um cemitério no local. No funeral dos soldados, em 19 de novembro, Lincoln pronunciou um dos seus discursos mais famosos, no qual ele mencionou um governo do povo, pelo povo e para o povo. Já no oeste, o comando do exército do norte foi dado ao general Ulysses S. Grant. Ele conquistou tantas vitórias na região do Kentucky e do Tennessee que ganhou o apelido de rendição incondicional Grant. A guerra nessa região se destacou pelo uso da Marinha norte-americana, que tomou cidades como Nova Orleans e deu assistência a Grant na luta pelo controle do rio Mississippi, um dos pontos mais estratégicos da guerra. A Marinha foi responsável por algumas das maiores inovações da Guerra de Secessão. Uma delas foi o uso de encoraçados, que eram navios a vapor reforçados por uma armadura de placas de metal, o que diminuía a possibilidade de serem destruídos por bombas. Eles tinham começado a ser construídos na Europa no final da década de 1850, mas não tinham sido ainda testados numa guerra. Os confederados viram o potencial de ter uma dessas armas ao seu lado, já que a maior parte dos navios tinham permanecido com a União. O primeiro encoraçado a entrar em batalha foi o Manassas, um navio comercial convertido que enfrentou a Marinha da União em outubro de 1861. Os unionistas logo perceberam as vantagens e no início do ano seguinte já tinham 7 encoraçados prontos para entrar em ação. Esse tipo de navio foi fundamental na guerra naval e teve uma parte importante na tomada do rio Mississippi. Outra novidade foi o uso de submarinos. As primeiras experiências com esses submergíveis capazes de se movimentar sozinhos embaixo d'água datam pelo menos do século XVIII. E tanto os unionistas quanto os confederados começaram a desenvolver os seus próprios modelos. Para o Sul, isso era particularmente importante para tentar romper o bloqueio naval da União. Lembra que eles exportavam o algodão para a Inglaterra? Pois bem, sem conseguir vender os seus produtos, eles não conseguiam dinheiro, também não conseguiam importar remédios e mantimentos e nem levar suprimentos para parte do seu exército. As finanças do Sul acabaram entrando em colapso, gerando inflação e recessão, e houve até mesmo distúrbios em algumas cidades por causa da falta de pão. Um time de engenheiros confederados, liderados por Horace Lawson Hanley, começou a tentar desenvolver um submarino funcional. O primeiro modelo adequado foi imediatamente colocado sob o comando do exército, ainda durante a fase de testes. Num desses testes, o submarino não conseguiu emergir sozinho e toda a tripulação se afogou, incluindo o seu criador. Depois disso, o submarino acabou ficando conhecido como H.L. Hanley. O primeiro ataque de verdade do submarino Hanley aconteceu em 17 de fevereiro de 1864, quando ele abordou um navio da União na entrada do porto de Charleston e o atingiu com um torpedo. Essa foi a primeira vez que um submarino conseguiu afundar um navio. Mas o Hanley nunca retornou. Depois de lançar um sinal luminoso indicando o sucesso, ele desapareceu no mar. Os restos do primeiro submarino militar efetivo só foram localizados na década de 1970. Também ocorreu na Marinha uma das histórias mais extraordinárias da Guerra de Secessão.
Robert Smalls era um homem escravizado que aos 12 anos foi alugado pelo seu dono para trabalhar em Charleston. Ele acabou conseguindo trabalho no porto, onde se tornou um exímio condutor de barcos. Quando a Guerra Civil estourou, ele foi convocado para trabalhar num navio de transporte chamado Planter. Smalls ganhou a confiança dos oficiais brancos, enquanto em segredo fazia planos com a tripulação negra para escapar da escravidão. Em 12 de maio de 1862, enquanto o Planter era carregado com canhões para serem transportados, os oficiais desembarcaram em Charleston e deixaram os marinheiros negros a bordo com autorização para receber visita de suas famílias. Quando as mulheres e as crianças, os filhos dos marinheiros, subiram a bordo, eles foram informados de que aquilo não era só uma visita social, eles estavam fugindo. Às 3 horas da manhã do dia 13 de maio, Smalls colocou o uniforme de capitão, vestiu um chapéu de palha para se disfarçar e na calada da noite pilotou o Planter para fora do porto. Ele não só tinha aprendido a pilotar o navio, como sabia cada um dos sinais que deveria ser dado aos fortes confederados para ter permissão de sair do porto. Quando as guarnições perceberam que o Planter estava indo direto para o bloqueio da União, já era tarde demais. O navio estava longe do alcance dos canhões. Smalls ordenou que a bandeira confederada fosse substituída por um lençol branco e foi em direção a um dos navios unionistas, onde a tripulação percebeu, à luz do amanhecer, que os marinheiros eram todos negros. Smalls então avançou e o saudou, dizendo: "Bom dia, senhores, eu trouxe para vocês alguns canhões dos velhos Estados Unidos." Além dos canhões, o Planter levava todos os papéis do capitão, com todos os códigos e sinais usados pela Marinha Confederada. Smalls, de 23 anos, virou um herói instantâneo e chegou a receber um prêmio em dinheiro pelo seu feito. Ele passou a servir nas tropas da União e participou de pelo menos 17 batalhas como piloto do Planter e de outros navios. Ele ajudou a localizar e remover minas navais, outra das invenções dos confederados, e foi promovido a capitão por bravura. Enquanto lutava, Smalls aprendeu a ler e escrever, e depois da guerra ele comprou a casa que havia pertencido ao seu antigo senhor na Carolina do Sul. Mais tarde ele entrou para a política e em 1874 se tornou um dos primeiros negros a ser eleito para o Congresso, onde lutou pelos direitos dos afro-americanos, especialmente dentro das Forças Armadas. No começo de 1864, Lincoln colocou o general Ulysses S. Grant no comando de todas as forças da União. Grant acreditava que só a derrota total do Sul e a desorganização da sua economia poderiam pôr fim à guerra. Ele organizou então uma campanha coordenada com vários generais atacando ao mesmo tempo em frentes diferentes. Essa campanha de guerra total não foi fácil e teve altos e baixos com batalhas que se estenderam por meses. Mas o exército unionista foi avançando e a tomada de Atlanta, capital da Geórgia, em 2 de setembro de 1864 foi fundamental para garantir a reeleição de Lincoln para a presidência, porque a guerra não interrompeu as eleições. Ele concorreu apoiado pelos republicanos e por parte dos democratas, que se juntaram sob o nome de Partido da União e venceu por uma larga margem. No começo de 1865, os unionistas estavam fechando o cerco contra a Virgínia, onde ficava Richmond, a capital do Sul. O general Lee continuou resistindo bravamente, embora as baixas e deserções deixassem seu exército cada vez menor. Em 1º de abril, ele tentou romper o cerco da União da Batalha de Five Forks, mas não conseguiu e foi forçado a evacuar suas tropas. Assim, a União conseguiu tomar Richmond. Lee tentou reagrupar as suas tropas, mas foi seguido de perto pelo exército de Grant e acabou cercado. Ele assinou a rendição do seu exército em 9 de abril de 1865. Em reconhecimento à bravura do general Lee, Grant permitiu que ele mantivesse a sua espada
o seu cavalo e deixou que suas tropas voltassem para casa. Os outros exércitos confederados foram se rendendo um depois do outro. A última batalha foi em maio, no Texas, e o último a assinar a rendição foi o general Stand Watie, um nativo americano, em 23 de junho. A guerra acabou oficialmente com uma proclamação presidencial em 20 de agosto de 1865. O fim definitivo da escravidão nos Estados Unidos acabou ocorrendo por meio da 13ª emenda à Constituição. Ela passou pelo Congresso em 8 de abril de 1865, um dia antes da rendição do general Lee, e foi ratificada pela maioria dos estados antes do fim do ano, entrando em vigor em 18 de dezembro. Só que Abraham Lincoln não estava lá para comemorar. Ele foi assassinado em 14 de abril, 6 dias depois da aprovação da emenda por um simpatizante confederado, John Wilkes Booth. Mas essa história do assassinato do Lincoln é muito complexa para resumir aqui e eu volto outro dia para contar ela, tá legal? A Guerra de Secessão deixou um rastro de destruição com a morte de 600 a 800 mil pessoas, tanto em ação quanto por causa de doenças. Isso é mais que as baixas de todas as outras guerras que os Estados Unidos participou somadas. Outros 60 mil soldados perderam alguns de seus membros, braços e pernas. Um dos motivos para tanta mortalidade foi o uso do mosquete estriado, um ancestral do fuzil, que foi a primeira arma de fogo cujo cano tinha estrias por dentro, o que tornava os tiros mais precisos. O primeiro mosquete estriado foi o Springfield, 1855, que era a arma padrão do exército dos Estados Unidos no início da guerra. Ao lado dos fuzis de repetição que foram introduzidos mais no fim da guerra, essas armas dizimavam os exércitos que se enfrentavam em terreno aberto, como se fazia na época. Isso levou à adoção de trincheiras, numa tática que acabou marcando a Primeira Guerra Mundial, 50 anos mais tarde. Uma das consequências da Guerra de Secessão aconteceu no México. Com o exército norte-americano ocupado, a França decidiu invadir esse país e colocar o arquiduque Maximiliano no trono, como a Cláudia contou em um outro episódio aqui no canal. Com o fim da guerra, a possibilidade de uma intervenção norte-americana no México aumentou, levando a França a retirar o seu apoio, o que acabou ocasionando a queda do Império Mexicano e o fuzilamento do Maximiliano. Além da perda de vidas nos Estados Unidos, houve uma grande devastação de propriedade e muito da riqueza do Sul simplesmente se evaporou com o fim da escravidão, porque estava investida nos escravizados que acabaram sendo libertados. Quem acabou tirando proveito dessa situação toda foi o Brasil. O Dom Pedro II estava interessado em encorajar o cultivo de algodão no país. E os fazendeiros do sul dos Estados Unidos tinham muita experiência com isso. Então ele deu ordens para atrair essas pessoas amarguradas com a derrota para se instalarem aqui. Além de haver incentivos fiscais para esse tipo de cultura, os norte-americanos poderiam produzir da maneira como conheciam, com mão de obra escravizada, uma vez que o Brasil ainda não havia proibido a escravidão. Entre 1865 e 1885, cerca de 10 mil norte-americanos emigraram para o Brasil, todos sulistas brancos, obviamente. Eles se instalaram, sobretudo, na região de Campinas, no estado de São Paulo, onde ajudaram a fundar a cidade de Americana. Outros foram para o Nordeste, principalmente na área de Caruaru. Outros foram para o Sul e alguns até para a Amazônia. Entre os descendentes dos confederados, a mais famosa provavelmente é a cantora Rita Lee Jones, que todo mundo conhece. A Guerra de Secessão é um dos eventos mais marcantes do imaginário coletivo norte-americano. Mais de 60 mil livros já foram escritos sobre o tema, e alguns dos maiores clássicos da literatura e do cinema norte-americano têm o período como pano de fundo. Basta lembrar do clássico E o Vento Levou.
Isso sem contar uma infinidade de estátuas, memoriais, comemorações e até parques destinados a preservar os campos de batalha, onde frequentemente há reencenações históricas. Além disso, muitos veteranos entraram para a política e 5 vieram a ser presidentes dos Estados Unidos, incluindo o general Ulysses Grant, que recebeu Dom Pedro II nos Estados Unidos em 1876. Mas a guerra também deixou um legado mais sinistro. Não demorou muito para que a segregação racial começasse a ser institucionalizada em muitos estados, especialmente no Sul, com a criação de leis que estabeleceram os espaços que podiam ser frequentados pelos negros. Escolas, bibliotecas e até banheiros e bebedouros foram separados por raça e os dos negros eram sempre os piores. Em muitos lugares, eles eram impedidos de entrar em restaurantes ou de se hospedar em determinados hotéis. Essa discriminação só foi proibida pela Lei dos Direitos Civis de 1964, 100 anos depois da Guerra de Secessão. Um ano depois, em 1965, a Lei dos Direitos de Voto permitiria que todos os negros pudessem votar. Bom, pessoal, era essa história que eu queria contar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo seus comentários. Não esqueçam de dar uma olhada se vocês continuam inscritos no canal. Se vocês não são inscritos, por favor, se inscreva. Também cliquem aí no sininho para receber as notificações aqui do canal. Sempre vídeos novos, 8h30 da noite, todas as quartas-feiras. E também vários shorts durante os dias. Também estamos com um podcast em várias plataformas. E para ajudar aqui o canal, além de você ter assistido esse vídeo todo, vocês podem entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou então mandar um Pix para nós, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.